só vou apresentar vocês aqui com o Felipe, né? Eu acho que poderia fazer o seguinte, acho que vocês mesmos poderiam se apresentar e dizer quanto tempo estava estudando e o que você pretende fazer. Acho que vai fazer uns 10 minutos e depois... Posso começar? Pode. Eu só queria começar porque eu tô gravando o Gathering de hoje, eu fiz vários testes, hoje tá funcionando, tá? Então, mas assim, no final das contas a gente vê se publica ou não, a gente vê, tá bom? Até porque o Felipe aí tá dando essa força aí, se ele tiver de acordo a gente publica lá no YouTube pro pessoal participar, ou se não, se tiver alguma coisa muito pessoal aqui, daí não tem problema não. Eu guardo aqui e compartilho só entre nós mesmo. Bom, meu nome é Marcos, eu sou de Sorocaba, São Paulo. Eu estou na pegada do DMAT aí faz aproximadamente 3 anos, entre indas e vindas. Eu já fiz o DMAT 2 vezes, a minha maior nota foi 580. E agora eu estou estudando firme e vou fazer ele segunda-feira agora. Vou fazer pela 3ª vez porque eu quero aplicar no primeiro round esse ano. E como tem bastante coisa para correr atrás ainda, então quero ver se eu passo nessa agora. Então é isso aí. Prazer, né? Bom, eu vou fazer então a apresentação. Meu nome é Rafael, eu estou também aí já faz 4 anos no DMAT, uns 3 para 4 anos estudando. E eu moro aqui a 50 passos da casa do Marcos, aí, então toda quinta a gente se junta aí para estudar juntos. Eu tenho 29 anos, eu fiz engenharia, né? Mas eu estou mais preocupado com a nota. Eu tirei 580 da última vez que eu fiz o oficial. E eu fiz a prova mesmo, né? Tirei 580. E eu estou só um pouco mais preocupado aí, porque como eu acredito que eu preciso ter uma nota um pouco melhor, porque eu não tenho tanto background de experiência de trabalho. Então eu acho que eu preciso tirar aí uns 650 para cima. É isso aí. Leandro Alexandre. O Leandro só consegue ouvir, não tem problema não. Eu vou falar aqui então. Então, eu estou namorando ele faz um tempo, né, o DMAT, mas que eu comecei a estudar mesmo para valer foi novembro de 2017. E faz mais ou menos uns 2 meses que eu estou estudando muito, muito firme. E é isso, a minha meta é fazer a prova em novembro, se eu estiver indo bem nos simulados. Mês que vem eu vou fazer um simulado para saber qual é o meu nível. O primeiro que eu fiz antes de estudar foi 320, então eu espero que tenha melhorado um pouco, né, minha nota. E é isso. Eu fiz administração, tenho 30 anos e tô animado. Legal, prazer, Alexandre. Acho que o Felipe está aí conosco, né? Consegue falar, Felipe? Bom, acho que ele não está escutando. Eu tenho o Alexandre e o Felipe. Aqui é o Alexandre, o Felipe, o Leandro e o Marcos, o Rafael, e somos nós. Ok. Leandro, ele me parece Leandro, ele é lá de Santa Catarina. E entrou agora de algum lugar, o Henrique Padula. Tudo bom, E aí, Henrique? tudo bem? Tá joia. Bom, eu acho que para a gente aproveitar bastante o tempo, vocês querem fazer alguma pergunta? Mas pode seguir a ordem aí das apresentações, né? Começa pelo Marcos Cortez. Você se preparou muito tempo para fazer o DMAT? Teve muita dificuldade? Qual que é o seu background? Qual que foi a sua maior dificuldade na preparação para o DMAT? Uhum. Então, eu tive uma história um pouquinho diferente da de vocês. Eu fui para os Estados Unidos em 2013 para aprender o inglês. Eu não falava inglês. Eu tinha, assim, um nível básico, porque eu servi missão no Recife, eu treinei 3 americanos, então aquilo ajudou bastante a criar esse fundamento da língua. Mas aprender mesmo o inglês o suficiente para poder ter uma nota competitiva no DMAT, eu não tinha. Então eu fui para lá em 2013, para BYU mesmo, eles têm o programa, o ILC lá. Eu fiz 2 semestres lá e mais um semestre num outro colégio de inglês.
E assim que eu me senti confortável o suficiente com a língua, eu comecei a estudar para o GMAT. Eu estudei por volta de um ano total, porém com afinco mesmo, bastante, com muita dedicação. Eu diria que foram aí 9 a 10 meses. Então eu trabalhava o dia todo, chegava em casa e acho que 4 ou 5 horas, no máximo 6 horas por dia de semana. É claro que finais de semana eu estudava um pouco mais. A minha nota em simulados, a primeira nota que eu tive foi por volta de 400 também, foi 400 eu diria 410, 420, eu não lembro exatamente quanto foi, mas foi nessa média. E aí, assim que eu peguei a nota, eu lembro que eu saí do simulado, ele foi lá na BYU, eu saí de lá e eu liguei para minha esposa. A minha esposa ela é americana, ela é do Texas. Eu falei para ela, olha, isso aqui não é para mim não, isso vai levar muito tempo para eu alcançar uma nota competitiva, se é que eu vou chegar nesse patamar. Talvez eu deva fazer uma segunda graduação ou um curso técnico, como tem lá, entendeu? E ela nem me deixou terminar o argumento. Ela nem me deixou terminar, ela já começou a falar, olha, você tem que pelo menos tentar, você tem que dar tudo de si. Se daqui a um certo tempo você sentir que realmente não é para você, aí tudo bem. Entendeu? Então, eu acho que em relação a essa questão de trabalhar desde a base da escada aí, né, a gente tem isso em comum, entendeu? Eu ouvi vocês dizerem que muitos começaram nesse mesmo patamar. Então, tudo que eu tenho para dizer é perfeitamente possível. É muito difícil, especialmente quando a gente tem que conciliar a nossa vida pessoal, profissional, educacional, espiritual, mas é perfeitamente possível. E lá no fim, com certeza, isso vai valer muito a pena. A minha nota final, só para vocês possam ter uma ideia, foi 650. Eu fiz diversos testes práticos, né, durante todo esse tempo. Algumas curiosidades, a minha nota qual que é aquele roxo, Kaplan? A minha nota do Kaplan, em um dos simulados, eu diria 2 meses antes de eu fazer a prova mesmo, foi 640, então muito próximo da minha nota final. Mas a minha nota do GMAT, 2 semanas antes da prova real, foi 550. Então, eu tive um susto, realmente. Eu caí de 640 no Kaplan para 550 no GMAT. O GMAT foi 2 semanas antes da prova real. Então, eu tomei um susto, eu fiquei bastante desanimado de início. Depois eu tentei não pensar nisso. E a nota final foi 650, ou seja, 100 pontos acima da minha nota no GMAT 2 semanas antes. Então, eu estava acabando de falar para o Ricardo que eu sinto que o GMAT ele não é uma prova de conhecimento, é mais de estratégia, ele mexe com o seu emocional, sua capacidade de adaptação, entendeu? Então, não fiquem desanimados com notas baixas, nem que essas notas venham questão de dias ou poucas semanas antes de vocês fazerem a prova real, entendeu? Não deixem isso abalar, porque é perfeitamente normal isso com essas oscilações até na casa dos 100 pontos acontecerem. Tá, eu tenho uma pergunta que vou fazer para ele aqui que eu não tinha feito ainda. Idade. Como é que é? Eu tenho 34 anos, talvez alguém aqui tem mais que 34, ou sei lá, tá nessa casa. Eu sei que isso é uma variável que eles contam, e não é simplesmente por discriminação, acho que isso é bom deixar bem claro, mas tudo que eles fazem, o procedimento que eles tomam quando eles admitem alguém,
é baseado na capacidade que a pessoa vai ter no recrutamento, sabe, com as empresas. Então, a questão da idade, ela não é simplesmente porque a BYU quer alunos mais novos, é porque ela sabe que quanto mais velho você fica, mais dificuldade você vai ter para ingressar no mercado de trabalho. Entendeu? Tem toda essa estigma, entendeu? Eu particularmente não concordo muito com isso, entendeu? Porém, é a realidade. E assim como muitas outras variáveis que eles consideram na admissão, nada é explícito. Eles não vão chegar em você nunca e falar essa é a idade máxima que você tem que ter para aplicar. Eu sei que eles consideram isso, mas a gente já viu, por exemplo, acho que foi um ou 2 anos antes de mim, teve um gaúcho que, inclusive, ele conseguiu uma oferta da Amazon, ele foi para a Amazon. Stephanie, ele é gaúcho, ele tinha 37 ou 38 anos de idade. Ele conseguiu não só ser admitido, fazer um excelente programa e uma oferta full-time do Amazon, entendeu? Então eu sinto que é uma coisa que é bom é algo que precisa ser considerado, mas não se preocupem se vocês estiverem realmente determinados a isso, entendeu? De qualquer forma, vocês vão ter oportunidades, mesmo que atinjam uma idade que talvez a BYU entenda que você não teria tantas oportunidades no mercado de trabalho, sendo assim eles não o admitiriam, entendeu? Não é tempo perdido, eu diria, nunca vai ser tempo perdido. Talvez os planos mudem, mas eu diria que não se preocupem com isso de imediato, continuem dedicados, entendeu? E se isso for uma variável que vai pesar contra, aí sim, peçam pelo menos para que as pessoas envolvidas na admissão possam ser abertas com relação a isso, para que vocês possam mudar e fazer um outro programa, algo do tipo. Entendeu? Bom, posso fazer uma pergunta? Pode sim. Você disse que saiu do 400 para os 650 em 9 meses, mais ou menos, né? Foi isso que eu entendi. Mais ou menos isso. Como é que foi isso? Porque, para mim, caramba, foi um salto, assim, fenomenal. Para mim também. Já faz um tempo que eu estou estudando, e eu consegui dar um up no meu quantitativo, né? Mas o meu verbal ainda é muito baixo. O que você me aconselharia aí para melhorar o verbal? O que é que você fez? Qual foi a sua dificuldade? O que você viu que conseguia rapidamente subir? Como é que foi isso? Então, é justamente o que você acabou de dizer, o verbal. Acho que essa é a maior dificuldade eu diria que quase todos nós, né? E esse crescimento aí em escala geométrica que eu tive, eu diria que eu posso atribuir isso ao fato de eu estar morando lá, eu estar casado com uma americana, falando inglês o dia inteiro, entendeu? A minha esposa, ela fez, quando a gente se conheceu, ela fazia português na BYU, ela fazia undergrad lá, e depois ela acabou fazendo também um mestrado. O português dela, não sei se você já chegou a falar com ela, é perfeito. O português dela é perfeito, assim, é impressionante, ela é autodidata em português. Então, quando a gente começou a namorar, a gente só falava português o dia todo. Então, eu ia pro IOC, estudava inglês lá, mas assim que a gente se encontrava, era só português. Até que um dia eu parei e pensei, isso não está funcionando, porque o português é perfeito, e o meu inglês está struggling, né? Aí eu propus trocar. A gente trocou. No começo foi muito difícil, mas aí ela não queria muito. Eu falei que eu não ia respondê-la se ela falasse português, então comecei a ignorar quando ela tentava falar português. A gente trocou. Desde então, tudo mudou, sinceramente. O verbal, né, que é algo que é difícil, é muito difícil para alunos estrangeiros,
eu estava tendo muita dificuldade no começo, mas depois que eu fiz essa troca, que eu estava praticando inglês o dia todo, foi quando eu consegui dar esse up. É claro que na situação de vocês isso não vai ser possível. Eu não conheço todos, mas eu ficaria surpreso se algum de vocês tivesse a oportunidade de estudar inglês o dia todo, né? Porém, a dica que eu tenho, talvez, que vai ajudar, seria, quem sabe, ler mais artigos, por exemplo, em inglês, artigos que até eu poderia compartilhar com vocês que a gente estuda no MBA. Então, quando vocês forem aprovados e entrarem, vocês vão ler muito, mas ler bastante mesmo. Em todas as classes a gente leu muito, entendeu? Às vezes, para uma classe na quinta-feira, o professor vai passar, assim, não sei, 80 páginas na terça, entendeu? Então, quem sabe sair um pouquinho do livro, porque eu sei como esses livros, essas apostilas do GMAT, eles podem ser, sabe, muito monótonos e tudo mais. Então, sair um pouco disso, tentar encontrar o que vocês se identificam mais, áreas que vocês tenham mais prazer pela leitura, mas que sejam artigos mais científicos, talvez, ou acadêmicos, entendeu? Que tem aquela linguagem mais complexa, entendeu? E leiam bastante isso. Documentários, por exemplo, que tenham essa linguagem também complexa, vão ajudar bastante, entendeu? Então, só para resumir, eu diria que sim, eu tive esse crescimento rápido, mas é porque eu tive a bênção de praticar, né, de falar inglês o dia todinho, tanto no colégio quanto em casa com a minha esposa, entendeu? Então isso foi um dos grandes motivos que me fez esse crescimento mais acentuado, entendeu? Então a dica que eu tenho seria isso. Quantitativo, eu acho que, não sei, você comentou que fez engenharia, então não vai ser um problema tão grande, mas o verbal é o que mais pega. Então tente encontrar formas que te motivem mais a ler, a expandir o seu vocabulário e a se sentir mais à vontade lendo esses textos, principalmente de reading comprehension. Obrigado. Pode tirar do mudo e falar. Desculpa. Eu tenho uma pergunta. Desculpa, pessoal, eu não me apresentei inicialmente, mas meu nome é Felipe, eu sou de Recife, da mesma cidade do Marcos Varjão, e está um pouco mais avançado do que eu nesse processo aí de GMAT e TOEFL, mas eu sou muito iniciante nisso daí. E uma dúvida que eu fiquei, por exemplo, eu ainda estou terminando a minha graduação, a previsão é que eu consiga concluir até o final do próximo semestre, ou seja, até junho de 2019. Então, mesmo sem ter concluído a minha graduação, eu posso já iniciar o meu processo de application, por exemplo, para BYU ou alguma outra universidade, e, por exemplo, já ir fazendo TOEFL, já ir fazendo GMAT, e já ir entrando no processo de application, ou é melhor eu terminar a minha graduação para poder, então, startar esse processo? Quando mesmo que você se forma? Julho de 2019, né? Exato. Então, em relação ao GMAT e o TOEFL, você pode continuar, ou se você ainda não começou, pode começar tranquilamente, porque as notas, quando você tira, eu acho que para o GMAT são 5 anos, então a sua nota vale por 5 anos. O TOEFL eu não lembro, porque 2 anos, né? Eu não fiz o TOEFL eu já trabalhar nos Estados Unidos e tudo mais, já ter vivido lá por alguns anos, entendeu? Então eles tiraram essa exigência de mim. Porém, eu acho que para a turma de 2000 e
no caso, se você entrasse em 2019, você seria a turma de 2021. Para a turma de 2021, eu acho que você não conseguiria pelo seguinte motivo. Para alunos internacionais, se eu não me engano, o deadline é o quê? É abril ou maio? Se eu não me engano, é. Março. Acho que é março, é. Março. Então, é março, né, do próximo ano. E você precisa enviar o seu diploma, o seu histórico, para uma empresa na Califórnia para que eles possam calcular o seu GPA e traduzir tudo para enviar para a BYU. Então, para a turma de 2021, eu diria que infelizmente não. Porém, a preparação é mais de GMAT e TOEFL, entendeu? A application é algo muito mais simples. 2020, você falou, né? A turma de 2021, né? Porque ele começa, se ele entrasse em 2019 agora, ele iria se formar em 2021, entendeu? Então, para ele, teria que ser a turma de 2022, que no caso começaria no fall de 2020, entendeu? Então, só se forma agora em julho, eu diria, repito, né, se já começou a estudar para o GMAT do TOEFL, continua, se não, pode começar tranquilamente, pega firme, mas tenha em mente que você só conseguiria entrar na turma de 2022. No caso, você teria até março de 2020 para aplicar o programa. Ok, beleza. Não sei se alguém tem uma pergunta, senão eu vou repetir. Bom, vou lá então. Então, como que é? Eu acredito que na sua turma, eu não sei, você ainda está estudando, né? Você não se formou ainda no MBA. Isso, E na sua turma deve ter mais brasileiros. Como que é assim a projeção pela busca de emprego quando você está dentro do MBA? Pensando nos brasileiros, né? Tem muita dificuldade, por você estar na BYU, que é uma instituição boa, as empresas buscam. Como que é essa busca por emprego, assim, para quem está cursando o MBA? Essa é uma excelente pergunta, e essa pergunta tem dois lados, né? O lado meu e o lado dos outros brasileiros, ou eu diria que dos outros estrangeiros, né? Somos 10 ao todo, eu sou residente americano, a Natália é cidadã e os outros 8 vieram do Brasil. Não tem residência ou cidadania americana. Eu não posso chegar para vocês e querer dar, né, essa ideia, essa ilusão de que tudo vai ser um mar de rosas em relação ao recrutamento. Tem ficado muito mais difícil, especialmente depois da eleição do Trump. Não que ele tenha mudado lá muita coisa, mas as empresas sabem que, por eles ter esse perfil bastante, digamos, explosivo, inesperado, não tem como você esperar o que pode acontecer nessa administração. Então, elas têm tido essa relutância maior em contratar estrangeiros. Por conta disso, para as pessoas que necessitam de um visto, né, que precisam de sponsorship, que é a palavra que a gente usa com mais frequência, eu diria que são momentos, esses últimos anos, especialmente, estão sendo bem challenging, entendeu, para recrutamento. Porém, todos os alunos estrangeiros, os alunos brasileiros conseguiram estágio, entendeu? Mas todos os outros brasileiros conseguiram estágio, entendeu? Então, às vezes não eram, alguns talvez não conseguiram o estágio que eles almejavam em empresas de grande porte, mas eu sei que todos estão muito satisfeitos com o que eles conseguiram, entendeu? Para mim, a situação ela é completamente diferente, entendeu? Por exemplo, a gente teve o National Black, um career fair que teve na Filadélfia, e eu fui com 2 outros brasileiros, e
difícil até para mim ouvir a experiência deles, de chegar e sentar com os recrutadores, e a primeira pergunta seria, você precisa de sponsorship? E assim que a pessoa disse sim, eles já encerraram a entrevista ou contato. E para mim isso não aconteceu. Então eu tive uma experiência muito boa lá, entendeu? Eu não vou dizer que foi fácil, entendeu? É muito difícil se expor daquela forma, se apresentar, tentar colocar a você mesmo para cima. Isso é uma coisa que eu não tinha muita facilidade, entendeu? Mas pelo menos as portas estavam mais abertas para mim, entendeu? Para os outros alunos estrangeiros que precisam de visto, isso não aconteceu. Tem uma outra career fair que é mais voltada para o público latino e para alunos estrangeiros, que as empresas costumam ser mais abertas, entendeu? Então essa dificuldade que tem é muito parecida com a do GMAT, entendeu? É possível, mas é challenging ao mesmo tempo, especialmente quando você precisa de um sponsorship. Porém, o que vocês precisam lembrar é que muitos de vocês eu sei que vão aplicar para o CARD, e a exigência é que vocês retornem para os Estados Unidos, entendeu? Para o Brasil, né? Então, saiam dos Estados Unidos ou da América do Norte, entendeu? Então, para estágio, eu não diria que vocês vão ficar sem, é muito difícil. A BYU tem algumas cartas na manga. Eles vão, dar todo o suporte para que vocês possam conseguir estágios em empresas como Dell, Adobe, Amazon. E caso vocês não consigam, eles têm cartas na mão, eles têm contatos. A BYU tem uma reputação boa no mercado, entendeu? Então vocês vão conseguir um estágio legal, que vocês vão ter a oportunidade de desenvolver mais, de aplicar o que vocês aprenderam no primeiro ano. E para full time, a ideia é que vocês saiam dos Estados Unidos, que vocês retornem ao Brasil ou a algum outro país, entendeu? Então, eu sei que muitos ficam, eu sei que tem essa questão de que não tem esse enforcement, para que você saia dos Estados Unidos, que muitos acabam ficando. Porém, eu acho que é sempre bom lembrar que existe essa exigência. Entendeu? Então, aqueles que gostam, que querem manter a palavra, né, de vocês, eu diria que é importante sempre lembrar que existe essa exigência de retornar ao país de origem após o programa, caso vocês sejam contemplados com o CARD. Então, estágio, podem ficar tranquilos, eu diria que é algo que vocês vão conseguir, talvez em empresas menores, startups, em que, honestamente, vocês podem até ter a oportunidade de aprender muito mais do que se vocês forem para uma grande empresa que às vezes vão te dar um projeto que não tem nada de relevância. Em compensação, startups, normalmente os projetos envolvem questões assim que são determinantes para o crescimento da empresa. Entendeu? Então, existe como vocês aprenderem ainda muito mais uma startup do que uma empresa de grande porte. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Pode. É um pouco relacionado com essa questão do estágio mesmo, né? E não sei se aí você conheceu alguém com essa experiência, mas eu conheci uma pessoa aqui que fez, já faz alguns anos, e ele fez um estágio, ele fez aqui na Kimberly-Clark, aqui no Brasil. E aí ele voltou depois para os Estados Unidos e quando ele terminou, ele conseguiu uma proposta de emprego aqui no Brasil. Você vê os estudantes internacionais buscando opções fora dos Estados Unidos para ter uma oportunidade melhor de full-time depois? Não sei se isso acontece geralmente. Boa pergunta também. Não é muito comum. Não é muito comum os alunos tentarem vagas de estágio fora dos Estados Unidos. Eu sei que alguns no meu programa vão terminar, porém não é muito comum, mas um adendo que eu gostaria de acrescentar aqui é o seguinte:
diante dessa questão política dos Estados Unidos, com a administração do Trump, eu diria que essa alternativa ela se torna mais atrativa, mais interessante. Tanto que a BYU, eu não tenho os detalhes sobre isso, mas eu sei que está acontecendo. A BYU comprou uma espécie de banco de dados de vagas internacionais. Eles compraram esse banco de dados visando ter mais acesso a essas oportunidades fora dos Estados Unidos, principalmente para alunos internacionais. E isso, para mim, é somente a prova de que eles realmente estão engajados nessa questão de usar as oportunidades internacionais como uma alternativa a essa dificuldade que está tendo em encontrar empresas que estão dispostas a fazer sponsorship nos Estados Unidos. Entendeu? Então, eu acredito que tanto na próxima turma, mas com o decorrer dos anos, isso vai se tornar cada vez mais forte, entendeu? Em relação aos brasileiros, nenhum deles fez ou vai fazer o internship fora dos Estados Unidos, né? Vai fazer, eu diria, já está quase ali na reta final, a maioria deles, mas nenhum deles fez o internship fora dos Estados Unidos, todos eles fizeram lá, entendeu? Então, mas nos próximos anos acho que essa tendência pode mudar um pouco, então, especialmente se esse banco de dados que a BYU adquiriu é algo que algo útil, algo que venha somar essa busca de internship opportunities para alunos. Legal, obrigado. Só algumas questões a mais que eu gostaria de acrescentar em relação ao sponsorship. Eu vejo que as oportunidades são maiores em tech, então empresas como Dell, como Amazon, Adobe, então essas empresas, por ter muito mais oferta do que demanda, elas costumam ser as empresas que mais investem em sponsorship. E isso automaticamente faz com que alunos que entram em marketing tenham mais oportunidades. Porque marketing na BYU ele é muito voltado para tech, entendeu? Não estou dizendo que alunos que façam RH ou finance não tenham oportunidades, tanto que o Davi Novello, ele é de RH, ele conseguiu um estágio na Bridgestone, e o Davidson, que faz finance, conseguiu na Honeywell, eu esqueci se foi na Honeywell. Mas tem essas oportunidades, porém eu sinto que marketing é o track que mais tem oportunidades para alunos internacionais, tá? Então eu acho que é fair para mim comentar isso, porque eu sei que vocês têm essa dificuldade de decidir qual track seguir. Eu não diria que vocês deveriam escolher marketing se vocês sentem que não tem nada a ver com o que vocês querem. Então, acho que a prioridade é isso, vocês escolherem aquilo que vocês mais se identificam, que vocês sentem que é algo que vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com durante toda a sua carreira profissional. Porém, se existe essa dúvida, se vocês, quando colocam as opções lado a lado, sentem que elas se equilibram de alguma forma, e marketing é uma delas, eu diria que vocês poderiam colocar essa variável de as oportunidades serem maiores para alunos estrangeiros em marketing, dar mais peso a ela na sua decisão. Entendeu? Então, eu acho que isso seria algo interessante para vocês saberem. Ok? Estou tentando lembrar se existe algo mais que você de comentar em relação ao sponsorship. Talvez só a questão emocional, sabe? Porque isso é algo que é difícil para todo mundo, sabe? É muito difícil, tanto para alunos americanos como estrangeiros, entendeu? Por exemplo, sabe? Uma aluna americana estava contando para
pra gente. Ela é uma pessoa excepcional, só que ela veio de um background, ela é professora, e ela decidiu fazer um MBA. Ela chegou para alguma empresa, numa desses career fair, entregou o currículo dela. E a pessoa simplesmente olhou e falou assim, não, você não tem perfil pra gente. E jogou o currículo no lixo. Entendeu? Eu sou uma aluna americana que sabe falar muito bem, ela é mestre na arte de relacionamento interpessoal, tanto ela foi escolhida a presidente do MBA Club. E teve essa experiência, sabe, horrível. Mas aí no futuro ela conseguiu uma oferta do Bayer. Então é algo difícil para todo mundo, mas quando você tem o mindset correto, você vai com certeza ter acesso a muito mais oportunidades, entendeu? Então, quando eu acordei no primeiro dia do National Black, eu simplesmente tentei eliminar qualquer pensamento negativo da minha cabeça, sabe? Eu falei, eu vou me expor completamente, sabe? Se eu receber negativas, se eu receber críticas em relação ao que eu preciso melhorar, eu vou enxergar isso como oportunidade de desenvolvimento. Então, eu cheguei lá, sabe, com um sorriso aberto, eu falei com, sabe, todas as empresas que eu queria falar, eu passei o dia inteiro andando de uma para outra. Não foi um mar de rosas para muitos, eu senti que as pessoas estavam querendo somente terminar a conversa, sabe? Para outras, elas sentaram comigo, elas me deram mais atenção, entendeu? E eu fiz uma entrevista só para a empresa que eu consegui o estágio, uma só. Sentei, tive uma conversa aberta, franca, e eu consegui vender a mim mesmo de uma forma que eu não tinha conseguido vender antes, entendeu? E foi o suficiente. Ali mesmo ele falou assim, ele não chegou a dar a resposta ali, mas ele disse assim, que não viu porque ele não recomendaria o meu nome para uma das vagas do estágio. E aí 2 semanas depois eu já recebi a ligação com a oferta. Isso foi com 1 mês dentro do programa. Então a gente começou no fim de agosto, né? E com 1 mês, acho que foi em outubro, eu já tinha uma oferta. E ali, nossa, recebendo a oferta, sabe? E você podendo terminar o seu primeiro semestre, iniciar o segundo, já não tendo que se preocupar com o recrutamento, é um sentimento excepcional, sabe? Eu pude focar muito mais nos estudos e tirar essa preocupação. Porém, foi algo que se tornou... Que foi resultado somente de, sabe, fruto de uma disposição mental que eu coloquei na minha cabeça. Às vezes você não precisa nem ser otimista, sabe? Não estou falando de ser otimista de fato, mas simplesmente tirar a negatividade, sabe? Não pensar naquilo. Você se prepara o máximo que for e no momento você viver aquele momento, você dá o melhor de si. E isso não necessariamente quer dizer ser otimista, entendeu? É só tirar toda a negatividade, encarar cada interação como se fosse única. E isso funcionou muito bem para mim. Porém, isso não é algo que todos os estudantes fazem, entendeu? Então, muitos de vocês vão ver que eles reclamam muito, entendeu? Que eles têm pensamento negativo, que eles se rebaixam. Eu tenho muita dificuldade com isso, porém, é algo que eu estou desenvolvendo, entendeu? Um feedback que muitas empresas dão para alunos brasileiros, especialmente, é que eles têm essa... Como que a gente fala assim? A síndrome do cão, do cachorro, coitadinho. Eu esqueci o termo que complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade, entendeu? Então, muitas empresas chegaram a dizer, sabe, para a BYU, que tem esse complexo de inferioridade entre alunos brasileiros, entendeu? Então, cheguem lá sabendo que vocês estão no mesmo nível, se não um nível superior a muitos americanos, a muitos outros estudantes. Não se rebaixem de maneira nenhuma, sabe? Vocês têm sim muita capacidade, entendeu? E quando vocês perceberem isso, vocês vão perceber também que as coisas vão começar a fluir com muito mais naturalidade. Então, talvez
esse pensamento final que eu gostaria de compartilhar com vocês é isso. Tirem a negatividade através de vocês, se preparem como nunca, entendeu? E vivam o momento. Vivam, sabe? Aprendam a todos os momentos, encare cada setback, sabe? Cada dificuldade que vocês tiverem como oportunidade de aprendizagem. Parece clichê, mas pelo menos para mim funciona e tem funcionado muito, entendeu? Mas muito mesmo. Eu acredito que tudo vai dar certo. Todos os que estão aqui têm plena capacidade de estarem lá um dia também. Bom, gente, eu acho que a gente vai ter que finalizar, porque o Felipe ele tem um compromisso agora.